Opa, que Deus nos proteja. E meus amigos, minhas amigas, meus perseguidores, perseguidoras, seguidores, senhor Corregedor Geral do Ministério Público, senhor Procurador-Geral, que eu sei que vai assistir esse vídeo. Eu vim falar um negócio, uma comunicação importante. Hoje foi efetivada um prêmio que foi me dado, um reconhecimento talvez, que diz respeito a eu ter agora 120 dias recebendo quase 50 mil reais por mês de dinheiro público, sem precisar trabalhar. Foi comunicado hoje, dado a efetividade, uma decisão do senhor Ângelo Fabiano Farias da Costa, que é o Corregedor Nacional, que já tinha me intimado anteriormente, cientificando da decisão que concedeu providência acautelatória liminar consubstanciada no meu afastamento das minhas funções de promotor de justiça pelo prazo de 120 dias, consoante artigo 18, 20, artigo 77, 4º e parágrafo 1º, ambos do regimento interno do Conselho Nacional do Ministério Público, combinado com o artigo 260, caput, parágrafo 2º da Lei Complementar 75 de 1993, bem como querendo acompanhar, para eu acompanhar a 11ª sessão ordinária de 2025 do plenário do Conselho Nacional do Ministério Público, que será realizado dia 19, somente dia 19 de agosto, às 9 horas, que será apreciada pelo Conselho, pelo egrégio colegiado, a reclamação disciplinar, número tal, em que for proferida a... Então, assim, em resumo, eu fui afastado por 120 dias, recebendo do erário quase 50 mil reais, se não mais, né? E sem precisar trabalhar. Agora vamos saber uma coisa grave que eu tenho a ter feito. Eu não quero, assim, falar que eu seja santo, nem nada disso, né? Nem muito menos criticar a graça e o teor da decisão liminar proferida pelo excelentíssimo senhor Corregedor Nacional do Ministério Público. A reclamação disciplinar do membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que sou eu, sou promotor do júri, a maioria dos senhores e das senhoras já sabem, por 22 anos ou 23 anos já. E assim, eu recebo bem, como eu tinha falado, mas recebo bem porque, assim, minha consciência não me afeta o tanto que eu recebo do erário, porque se você tiver um parente assassinado, você vai querer pelo menos que alguém que tenha números expressivos, né? E nesses 22 anos de homicídios consumados que eu sustentei em plenário, não enche o dedo de uma mão o número de réus que saíram soltos ou absolvidos. Não enche o dedo de uma mão. Isso a gente vai ver que são mais de 1.000 júris, talvez 2.000 júris. Talvez eu não seja, assim, um promotor bom para quem assassinou outra pessoa. Mas vamos lá. Em razão dos seus descumprimentos dos seus deveres funcionais, de tratar com urbanidade as pessoas com as quais se relaciona em razão do serviço, guardar decoro pessoal. Eu não guardei decoro pessoal e não tratei com urbanidade. Mas vamos ao fato em si, que deu um ensejo a essa medida cautelatória. É bem ofensivo, né? Porque eu não tenho decoro nem urbanidade. Eu tenho urbanidade, sim. Eu tenho decoro, não sei. Mas objetivamente, o que me deu essa vantagem de ter 120 dias de ócio, sem fazer absolutamente nada, recebendo do erário. É uma postagem em perfil pessoal e aberto em rede social, com conteúdo ofensivo à honra do Procurador-Geral da República, do Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal, do Corregedor Nacional, quer dizer, ele próprio, do Ministério Público e do presidente da CONAMP. Prejuízo adicionado à imagem institucional do Ministério Público. Ou seja, ele está me atribuindo que num perfil pessoal e aberto em rede social, eu teria ofendido a honra
do excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, do excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, dele próprio, né? Então ele próprio é vítima e ele próprio é o que decide o meu afastamento, a minha licença de 120 dias, às custas do erário, e também do presidente da CONAMP. Descumprimento, o fato é esse. Demais são premissas maiores, né, que me enquadra esse fato, que seria um descumprimento do dever funcional de tratar com urbanidade as pessoas, descontrolação em tese do crime contra a ordem de funcionários públicos, e aí ele considera a presença de indícios de suficiência, materialidade e autoria, instauração do procedimento administrativo disciplinar que impõe tal norma, e ao final ele fala que confere poder geral de cautela e concede a providência cautelatória liminar consubstanciada no afastamento do processado de suas funções de promotor de justiça. Digamos que eu nunca fui afastado, né, de minhas funções durante esses 20 e poucos anos, 20 e tantos anos, né? Afastado em decisão dessa natureza. Já peguei férias, tive lesão na perna, já tive, né, afastamentos legais, mas nada que tivesse tanto tempo assim, um prolongar, uma coisa uma benesse tão grande assim, né? Pois bem, 120 dias. Em resumo, do mais a mais, o que ele fala aqui é que o fato é esse. É uma postagem em rede social que eu teria ofendido a honra do Procurador-Geral da República, do Procurador-Geral do Ministério Público do DF, dele próprio, o que me afastou, e do presidente da CONAMP. Aí, a postagem é essa aqui, ó. Tá aqui, ó. Essa aqui é a postagem. Tá escrito aqui. É uma replicação da postagem do excelentíssimo senhor Georges, de uma festa junina, onde estão o presidente da CONAMP, o atual Procurador-Geral da República, esse aqui é o senhor, o rapaz aqui, esse aqui, tá preto e branco, né? É o Corregedor-Geral, e esse aqui é o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do DF. E eu postei aqui, ó, festa junina da CONAMP, né? E eu escrevi aqui em cima um comentário, ó, festa boa demais. Teve quadrilha? Interrogação. E ele entendeu que essa questão de eu perguntar, teve quadrilha? Interrogação. Aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Teve quadrilha. Aqui, ó. Essa frase infeliz, essa brincadeira, né, de quinta série, né, me resultou um afastamento. Eu ganhei, por causa disso, 120 dias sem fazer nada, com o erário me pagando. Tá bom, vai lá, um imbecil. Escreve uma piadinha dessa no stories do Instagram, tá, é certo, tá bom. Mas ganhar um afastamento de 120 dias por causa disso? Teve ação judicial de dano moral, teve ação penal de injúria, de difamação, porque assim, até o que tudo indica, estou perguntando quadrilha de festa junina. Ué, estamos aqui, ó, festa junina na CONAMP, contextualizada, o contexto é esse. Então os 4. Logicamente, a festa estava lotada. Quadrilha, olha a cobra, já passou, então, essas coisas. E aí, eu fui afastado por 120 dias. É o relatório do essencial passo a decidir. É sério, não existe outro fato. O fato é esse. Só isso aqui. Você fala, pô, Ricardo, você vai postar esse negócio? Vai fazer uma piadinha com o procurador? Não, cara, piadinha. Eu perguntei, teve festa junina, teve festa, pô, festa tão boa. Eu não fui, mas assim, perguntei, teve quadrilha de festa junina, ué. O contexto é esse. Se você constatar que eu estou perguntando de quadrilha, de crime, aí é muita elucubração, né?
Aí você tem que contextualizar, achar que ofendia eles. E ele se sentiu de tal forma ofendido que ele próprio, uma decisão sem ouvir, sem abrir vista, sem nada, afasta um promotor de justiça com 20 e poucos anos de experiência e dá a ele 120 dias de descanso remunerado. O problema é que é o Estado que paga, né? Eu poderia estar tranquilo, poderia nem estar gravando esse vídeo, falando, achando bom. Resolver isso aqui. Mas assim, eu acho importante o público, as pessoas saberem o que se passa dentro do Ministério Público hoje. Aliás, o Ministério Público, o nome próprio já diz que é público, né? Não pode haver essas questões sigilosas. Isso aqui é sigiloso, vou tomar uma outra representação por causa desse vídeo? Pode ser. Mas é importante que as pessoas entendam o que está acontecendo. E aí ele faz várias ocultações e escreve um monte de coisa aqui, fala que essa publicação ofendeu a honra, etc. Como eu disse, a frase é: teve quadrilha? Que festa boa, que festa junina boa. Teve quadrilha? Interrogação. Que eu oferi a integridade pessoal dele. A minha não. Né? Fala que eu não tenho decoro, não tenho urbanidade. Isso aí pra ele é tranquilo, né? E ele se sentiu de forma ofensiva e aí ele contextualiza que eu respondo a outros procedimentos correcionais. E aí ele faz uma lucubração no sentido que ele entende que a brincadeirinha diz respeito a uma outra história que eu respondo, que já foi tratado aqui, que originou-se exatamente do Instagram, de uma situação onde, certa feita, eu, indignado com um júri, onde aqui é a decisão final dele. Vale destacar o seguinte, que o STF, ele diz que... Vou tomar um vinho aqui, porque eu tô de férias, viu? Quer dizer, de férias eu recebo essa comunicação. Servidos? Aí, ele põe assim, providência acusatória liminar. Ok, final da decisão. Ok. Vamos tratar então da anterior, daquela questão do júri que resultou numa outra representação que foi levada e foi instaurado o procedimento pelo próprio senhor Corregedor-Geral, o senhor que ficou ofendido agora, esse promotor de justiça, procurador, não sei qual que é a carreira dele, nunca tinha ouvido falar dele antes, Ângelo Fabiano Farias da Costa, Corregedor Nacional atual. Pois bem, nessa outra história foi o seguinte, eu estava no júri, essa história até que é interessante, estava no júri, e aí, no júri aconteceu o seguinte, chegaram e me comunicaram, olha, não vai ter, o almoço hoje vai ser um almoço da presidência do TJ. Eu falei, que bom, né? Deve ser melhor do que o almoço servido aqui. Aí eu fui e esperei. Só que os jurados de Brasília, eles não recebem, eles abdicam de tudo que fazem para estarem lá, ouvindo as histórias mais atrozes do mundo, julgarem o semelhante pelos piores crimes que existem. Eu falei, tá. Aí, mais ou menos 1h da tarde, o almoço não chega. E já existia uma celeuma lá, um burburinho, de que haveria uma rescisão contratual da questão do fornecedor do almoço. Tá. Lá pelas 2h da tarde, o garçom me entrega. Não a mim, porque eu posso sair de lá e comer num restaurante. Eu tenho 1 hora ali. Eu posso sair, subir e comer na lanchonete do TJ. Eu posso ir no restaurante do Senac, que tem dentro do Ministério Público. Mas jurados não podem. Então eu fiquei junto ali, o que eles comerem eu vou comer também. Pois bem, aí chega lá um pão que diz que ser um hot dog, um cachorro quente. Esse pão, que supostamente foi nomeado cachorro quente, ele era uma bisnaguinha
picada, bisnaguinha, cortadinha e, ó, uma bisnaguinha, aqui é bisnaguinha, cortadinha, com uma salsicha picada dentro. Ó, bem, hot dog não é? Beleza. Tinha 2 bolinhas de queijo que diziam ser uma bolinha de queijo que era dura e um suposto bolo, nomeado bolo, que servia para montar Lego. E eu fiquei indignado com aquilo. E fiz uma postagem, não atribuindo a ninguém corrupção, não atribuindo a ninguém desrespeito ao trato com recursos públicos, mas atribuindo uma falta de boa gestão. Falei, aquilo não pode acontecer no júri, porque é um desrespeito ao jurado. E imediatamente, passado alguns minutos, eu recebo a comunicação que por conta daquela postagem me foi instaurado um procedimento correcional dentro da corregedoria do Ministério Público do DF, a minha instituição. E eu não acreditei naquilo. E eu, para dar publicidade àquilo, postei no mesmo local onde deu origem a tal representação, no tal dos stories do Instagram. Feito isso, ato contínuo recebo uma nova representação. E eu fico curioso, falei, aonde eu pisei que tão doloroso é, a ponto de causar uma reação tão intempestiva, tão desproporcional e tão irrazoável. Eu represento uma representação no procedimento correcional por conta de ter reclamado de algo que diz respeito à prestação de serviço público razoável, de fazer uma crítica razoável e até então construtiva. Melhore a gestão. Não pode acontecer isso de faltar alimento para os jurados, porque os jurados estão ali à mercê da justiça, quase enclausurados, sem poder sair, incomunicáveis. Por quantas horas durar o julgamento? Então, respeito aos jurados, que é fundamental para o julgamento andar bem. E alimento é o fundamental, eles estão lá há horas. Não dá para deixá-los além de cansados, exaustos mentalmente, exaustos fisicamente, com fome. Era essa a tônica. Nada além do razoável. Pois bem, aí eu recebo outra representação. E eu vou atrás do tal do contrato e não acho o contrato em ambiente de transparência. Seria muito fácil, né? Contrato, refeição, jurados, o contrato, fornecimento, alimentação, marmita, jurados, dentro do portal de transparência, teria que me aparecer os contratos. Essa busca com essas palavras, sem precisar de elementos booleanos, de e, ou, and, ou not, iria me passar, iria me indicar uma busca razoável. Ó, a busca booleana, aqui, ó. Não precisava nada disso. Dentro do ambiente de transparência iria me aparecer. Não achei. E com alguma dificuldade comecei a questionar. E eu coloquei ali. Quem achar esse contrato, essa licitação, esse pregão, que esclareça, me envie, porque eu estou curioso agora para olhar o que está acontecendo. Porque isso diz respeito ao meu trabalho. Porque pode acontecer da questão do fornecimento de alimento, tem um problema mais sério do que se apresenta. E de fato o problema era mais sério do que se apresentava. O problema era o seguinte: existia uma empresa que prestava esse serviço por um valor X, que tinha uma logística avançada e empregava e exercia a mesma prestação de serviço em outros contratos. Tem restaurantes por Brasília todo, pelo DF todo, presta fornecimento de alimento a outras instituições, tem a logística, tem o know-how, sabe entregar. A comida é excelente? Não. A comida é suficientemente boa para alimentar os jurados que não podem passar fome. É um arroz, um feijão, uma carne, uma salada, uma sobremesa.
E essa mesma comida nunca ninguém levantou a voz para falar assim, não, mudou o tempero ou mudou a qualidade. Só que tinha mudado o fornecedor. Espantosamente, havia uma questão de que o tempero do feijão não mudou. Ninguém falou, pô, mudou a comida. Mas já era uma outra empresa, a tal da Nutrilli, que essa rescindiu o contrato. Só que já tinha aumentado. E a empresa que prestava o serviço foi desclassificada no pregão. Isso que indicava a documentação que está publicizada já. Só que essa rescindiu e eles reabriram o mesmo pregão, que é como se fosse um chat, né? Uma conversa. E o pregoeiro chamou aqueles interessados em uma licitação que já estava homologada, contratada, não se tratava de remanescência. Encerrada a licitação se encerra em algum momento. Ela não pode ser perene, não pode ser perpétua. Só que naquele momento, em vez de algo emergencial para ir abrir uma nova licitação, um novo pregão, de fazer de forma unânime, publicitária, não, eles chamam e não há comunicação muito além do que a empresa de Goiânia, que era muito ampla, instalada numa casa que não tinha, assim, tinha um contrato dessa magnitude para mostrar que, imagina aqui com a cumplicidade que é, você tem que entregar em todos os fóruns, de Braslândia para Nautina, do Recanto das Emas, Ceilândia, Taguatinga e o plano piloto, ao 12:30 ou por volta de tal horário. Se não passam fome, senão os jurados ficam à mercê da ira do estômago vazio. Mas tudo bem. Ela ganha. É feito um belo do almoço, só que o preço é muito acima do que a Nutrilli cobrava e mais acima ainda do que era a anterior. Numa licitação que dificilmente o TJ não, qualquer juiz que entenda minimamente de licitação ou de contrato público, não verificaria ali uma série de irregularidades crassas, veementes. E por conta disso, eu recebo, e essa representação vira processo administrativo disciplinar, e o que estou respondendo? Ah, se eu não posso mais me manifestar em rede social? Hã? Agora, me afastar por 120 dias por conta de uma manifestação posterior que pergunta se numa festa junina teve quadrilha? Ok. Tomem as conclusões que entenderem possíveis e razoáveis, né? E justas, mais do que tudo. Só que nessa conversa levantou-se uma história anterior que diz respeito ao Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do DF, que é um contrato com elegibilidade de licitação feito anteriormente, que esse parece que ele tocou mais a fundo, que diz respeito a um contrato feito com recursos do Fundo de Direitos Difusos, vinculado ao Ministério da Justiça na época do excelentíssimo senhor ministro Sérgio Moro. Esse contrato é de uma obscenidade que eu queria que o senhor corregedor, excelentíssimo senhor corregedor-geral do Ministério Público Nacional, que no bojo dessas representações contra mim instauradas, que o senhor também analise, porque lá estão tratadas, e fale se esse contrato tem alguma legalidade, se esse contrato goza alguma conformidade com o que se exige de que seja uma administração do Ministério Público, no trato que o Ministério Público tenha com recurso público. Fale isso, porque eu tenho muita curiosidade para ouvir. E isso, tá? Não precisa formalizar isso. Represente contra o procurador-geral da época, contra os responsáveis. Use do controle externo do Ministério Público, que é a função primordial do Ministério Público, do Conselho Nacional do Ministério Público, tratar as questões administrativas, não haver falta de bom trato com o erário, com as coisas que são públicas, com o recurso público dentro do Ministério Público. E não ser um grande de um xerife, um assumidor de responsabilidades que deveriam ser tratadas dentro do âmbito de cada uma das corregedorias, com as suas vicissitudes, com as suas mazelas, com as suas políticas internas, o que seja. Pois bem,
nesse outro contrato, que nada diz respeito à imputação de outro crime onde há atuação em concurso de pessoas, onde há continuidade delitiva, onde há estabelecimento e perpetuidade. Mas há um fato ali mencionado nesse dia, onde houve essa discussão em stories de Instagram, que iniciou-se lá com uma reclamação contra a falta de alimento aos jurados, virou uma questão envolvendo uma representação mais rápida, talvez, da história, foi uma outra representação posterior e a descoberta dos contratos, das absurdas coisas que existiam nesse contrato, nesse pregão, dentro do âmbito do TJDF. Isso causou, obviamente, preocupação. E houve nos bastidores histórias assim, de que o excelentíssimo senhor presidente do TJ ligou para o procurador-geral, que o procurador-geral, por sua turma, passou mal e ligou para o corregedor abruptamente falou: cala a boca desse rapaz. Quiete, fecha a boca, mas assim, não é desse jeito que se trata as coisas. Pois bem, feito isso, nessa discussão ainda tem um poste falando assim: ó, é o seguinte, se o corregedor está sendo tão abrupto, que investigue esse contrato lá, porque existem depois outros contratos ainda vigentes, e ainda que recursos públicos são pagos de inegibilidade de licitação dentro do Ministério Público do Distrito Federal, onde esse âmbito de palavras que as pessoas não entendem, nessas novidades tecnológicas, que a maioria das pessoas estão assim muito aquém do conhecimento mínimo necessário para se inteirar do que está acontecendo de inovações. Não estou falando que eu sou grande conhecedor, não. Estou falando que eu sou esforçado e busco pelo menos conhecer. Essas pessoas, sob o ponto de vista que ignoram o que está acontecendo, assinam um contrato de inegibilidade de licitação milionários. O primeiro contrato que eu estou falando é de 9 milhões de reais. Por uma porcaria, é uma porcaria que nada presta. Que não presta, o tal do software Tangless, que ninguém nunca comprou, que não existe no mundo, algo que possa custar 9 milhões de reais para entregar aquela funcionalidade que, no mais das vezes, é entregada por softwares que são gratuitos. E nem softwares precisam, a gente está falando de OSINT, Dark Web, Deep Web, de busca em redes sociais, de mineração em rede social. Não tem nada de inexigível naquilo, nem em 2020, muito menos agora, nem em 2016, nem em 2012. Só que não para por aí. Parece que existe hoje uma engrenagem onde evita-se que o Poder Judiciário avance, implemente tecnologias. Para quê? Para que possa se gastar nessas soluções inexigíveis. Então, assim, nesse contexto, mas não diz respeito que eu atribuí a alguém nessa famigerada postagem, nessa festa junina. Então, até porque não existe nada ali que vincule. Nunca abri minha boca para vincular uma coisa com a outra. E as demais pessoas, nunca. Então eu digo assim, não há ofensa à honra. O senhor se sentir ofendido por dores alheias. Não são dores próprias. E me afastou por 120 dias. São 120 dias que digo que o próprio STF fala que não tem autoexecutividade. Então você nem poderia, há uma ilegalidade atroz aí, uma decisão da relatoria do ministro Gilmar Mendes, de que é necessário, que não é a de referendo, a eficácia dessa decisão, que já fez se cumprir, dependeria do referendo. Agora, eu quero que o plenário também analise esses contratos de inegibilidade de licitação, que provavelmente estão sendo feitos a miúde, e entenda que isso sim ofende a honra do Ministério Público. Isso causa ao Ministério Público algo que o coloca bem atrás daquilo que ele precisa ser, de útil à sociedade. Então, assim, embora me seja muito agradável ficar 30 dias, 120 dias, sem fazer nada, a minha honra e meu caráter não me permite. Então eu vou recorrer da decisão. Não, o próprio STF que fala que essa decisão não tem eficácia. E eu gostaria muito que o plenário analisasse esse pano de fundo.
esses contatos que